Na nossa aula de ciências, vamos continuar falando sobre as plantas. Então, na aula passada, que foi a aula presencial, aprendemos que as plantas, elas vivem em 3 tipos de ambiente, que são as terrestres, que vivem na terra, as aquáticas, que vivem na água, e também temos as plantas aéreas, aquelas que brotam de outras plantas, ou seja, elas ficam acima do solo. Só que hoje vamos aprender sobre as partes das plantas e também a finalidade de cada parte delas. Então prestem bastante atenção, tá bom? Então temos aí uma ilustração da nossa árvore. Então, vou mostrar para vocês agora as partes que compõem essa árvore aí, essa árvore, e também a finalidade de cada parte, certo? Então vamos começar pela raiz. Olha só a raiz. A raiz, ela é responsável pela nutrição da planta. É pela raiz que a planta, ela absorve água e os sais minerais existentes na terra, no solo, tá bom? Então, a raiz aí, além de fixar a planta no solo. Então, essa parte de baixo que tem na planta, que fica dentro mesmo da terra, no solo, é a raiz. Então, lembre-se, a raiz, ela serve para absorver água e sais minerais para as plantas, além de fixar a planta no solo. Agora, vamos subir mais um pouquinho para o caule. Qual é a função do caule? A função do caule é sustentar as folhas, as flores e os frutos, sendo que também ela é responsável por levar a água e os sais minerais para as plantas, né? Para as folhas, os frutos, as flores. Então ela serve como se fosse um canudo, né? A raiz, ela absorve os sais minerais da terra e a água, então vai transportando pelo caule para poder chegar nas folhas e nos frutos, nas flores. E agora vamos para a folha. A folha, ela é responsável pela respiração e transpiração da planta. Então, as folhas servem para isso, para a planta respirar e transpirar. Então, elas também produzem o alimento de que a planta necessita. Então, as folhas é responsável por isso, pela respiração da planta e transpiração, além de também produzir alimento que a planta necessita. Certo? Agora vamos para a próxima. A flor. Então, as flores, elas são os órgãos reprodutores da planta. Por quê? Como assim órgãos reprodutores da planta? Lembra que eu disse a vocês que os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, morrem? O que é se reproduzir? No caso da planta, ter os seus frutos. Então, para que a planta tenha seus frutos, antes ela precisa ter as flores. Por quê? As flores é que vão atrair os animais para que possam originar os frutos. Eu não sei se vocês sabem, mas as plantas, as flores, quando elas brotam, vocês já viram alguns insetos que sempre ficam nas flores? Então, ali os insetos estão. Esses insetos, eles vão em busca de alimento nas flores. E quando eles vão nas flores, eles acabam ficando cobertos do pólen, que é um pozinho que tem nas flores. E quando eles vão em busca de outros alimentos em outras plantas, eles levam consigo esses pólens e aí vai ajudando na reprodução de novas plantas. Além disso, a flor ela é responsável por quê? Por originar o fruto da planta, da árvore. Então, quando vocês verem uma planta, uma árvore frutífera, antes do fruto havia ali uma flor, certo? E agora vamos para o fruto. O fruto, qual é a função do fruto? Além de servir para alimentos, tanto dos seres humanos quanto dos animais, dentro do fruto existe o quê? A semente. E a semente é que vai dar origem a novas plantas. Então, crianças, essas são as partes das plantas e as suas funções. Vamos recapitular novamente o que cada parte significa, qual é a sua função. Prestem bem atenção. As partes das plantas. Então, vamos conhecer e revisar as partes das plantas.
Olha aí a nossa árvore. Então, primeira parte, a raiz. A raiz, ela fica no solo. Ela fica firme lá no solo e ela retira alimento dele, para que ela possa crescer. O caule. O caule, ele dá sustentação, ele segura a planta e transporta os nutrientes para as outras partes dela. Então, esse tronco aí, o caule, ele, além de segurar, dar sustento à planta, ele leva os nutrientes que a planta precisa para as outras partes dela. O fruto. Primeiro vamos para a folha. A folha, ela ajuda a planta a respirar, produz alimento para ela. As flores dão origem aos frutos. E os frutos guardam as sementes que dão origem a outras plantas. Então, quando o fruto cai, tem a semente. A gente já viu que cada fruto tem a sua semente. Então, aquela semente serve para nascer uma nova plantinha. Então, crianças, como atividade, vocês estarão realizando o livro, né? A página do livro 246, que tem perguntas sobre as partes das plantas. Então, quem prestou bastante atenção nessa aula vai conseguir responder rapidinho. Mas também vocês podem voltar à página e ler mais um pouco sobre como são as plantas e as partes, o que cada uma, qual é a finalidade de cada parte, tá bom? Então é isso, crianças. Façam com capricho a atividade de vocês, lembrando que tudo isso que fazemos é para a honra e glória de Deus, certo? Então, beijos e até a próxima aula. Tchau!